E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para continuarmos os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 4. Até aqui nós falamos do capítulo 1, 2 e 3. Então hoje nós falaremos de Apocalipse capítulo 4. Ou seja, nós falaremos da sala do trono de Deus. Da sala de comando do universo. Eu não sei você, mas sempre quando leio, medito, penso nesse lugar, o meu coração fica empolgado. A minha imaginação decola. Eu fico fascinado com a ideia desse lugar. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu não sei o que você está esperando. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Aí quando nós lançarmos vídeos novos, você já vai ser avisado. Compartilhe com mais pessoas. A nossa ideia é falar de Jesus por meio da internet. Se você puder também, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Isso colocado, pessoal, bora pro vídeo. Só para fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos até aqui no capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo João é o último apóstolo, todos os outros já haviam sido mortos, martirizados. Segundo a tradição, também João foi lançado num barril de água fervente, mas como não conseguiram matá-lo, mandaram ele para a ilha de Patmos. Foi mandado para morrer sozinho naquela ilha, uma ilha vulcânica. Ainda dentro disso, pessoal, um pano de fundo um pouquinho para trás desse momento, a partir do ano 54, a igreja começou a ser perseguida de uma maneira como nunca antes. Isso foi quando Nero assumiu o poder do Império. Continuando a história, depois de 10 anos do reinado de Nero, teve aquele grande incêndio tão conhecido em Roma. A partir dali, a perseguição aumentou ainda mais. Cristãos foram crucificados, incendiados em praças públicas, ou seja, foi algo terrível. Em 66, com a guerra dos judeus, a perseguição aumentou ainda mais contra os próprios judeus e também cristãos, culminando no ano 70, onde Jerusalém foi invadida e os judeus foram dispersos por toda a terra. Ainda no ano 70, pessoal, Vespasiano, novo imperador de Roma, inaugurou o Coliseu. Por volta de 10 mil cristãos morreram no Coliseu, comidos de leões, pisoteados por touros, servindo de espetáculo a todos. Morreram porque não se venderam, preferiram morrer do que negar a fé em Cristo. A igreja de Jesus é imparável. E aí chegamos em 81, na época de Domiciano, que foi o imperador que mandou prender o apóstolo João. Então João está lá, pessoal, na ilha de Patmos para morrer. A igreja passando uma crise muito grande, os apóstolos foram todos mortos, só João está agora preso, já velho e sem possibilidade nenhuma de sair de lá de uma maneira natural. E foi aí que Jesus apareceu. Aquele que João considerava como um grande amigo, recostava sua cabeça no peito dele, agora se revela ressurreto, glorioso. E aí nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 3 o que Jesus falou a João, as cartas que foram ordenadas para que João entregasse às igrejas da Ásia. Enfim, tudo isso já está nos outros vídeos. Eu quero convidar você, se você ainda não assistiu, vai lá e dá uma olhada. Como disse no início, pessoal, a partir do versículo 4, para aqueles que são pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que creem no arrebatamento antes da grande tribulação, defendem a tese de que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse é o capítulo em que a igreja não está mais na terra. A igreja está diante de Deus, está na sala do trono, está no céu. Por isso o texto diz no capítulo 4, verso 1: Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, pessoal, para aqueles que abraçam o pré-tribulacionismo, a igreja não estando aqui durante a grande tribulação, dizem que esse texto é o texto que embasa o arrebatamento no Apocalipse. Esse suba para cá, uma porta aberta no céu, é o momento do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Por outro lado, pessoal, aqueles que não creem no pré-tribulacionismo são pós-tribulacionistas, ou seja, creiam que a igreja passará a grande tribulação na terra, identificam que esse chamado de Jesus a João para subir e ver as coisas que aconteceriam simplesmente como um momento profético que Jesus revelou a João o fim dos tempos. O importante, pessoal, que eu costumo dizer às pessoas que me perguntam: Ronaldo, você é pré ou é pós-tribulacionista? Eu costumo dizer a essas pessoas: o melhor é nós estarmos preparados. Se formos arrebatados antes, ótimo. Se tivermos que passar pela grande tribulação, precisamos estar prontos, amando e conhecendo Jesus a cada dia mais. Mas independente de pós ou pré, pessoal, o importante aqui é que João viu o que iria acontecer à frente. E já no verso 2, a Bíblia diz que ele estava diante do trono de Deus. E nesse trono existia alguém assentado nele. E no verso 3, ele vai tentar descrever quem está assentado no trono. Ele diz: aquele que está assentado no trono é semelhante ao jaspe e o sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidava o trono. Pessoal, João está olhando para aquele que está sentado no trono e ele não consegue descrever com palavras, a não ser as limitadas palavras humanas que todos nós temos. Eu penso e creio que aquilo que João viu não havia como descrever na sua totalidade e plenitude. Faltava vocabulário, faltava conhecimento intelectual, mental para descrever tudo aquilo que João estava vendo. Mas ele, na medida que podia descrever com palavras humanas, nos trouxe algumas verdades
O jaspe, pessoal, é uma pedra branca, e o branco fala de santidade, fala de pureza, de clareza, de luz. Quando João viu aquele que estava sentado no trono, a glória da santidade de Deus refletiu naquele lugar, refletiu nos olhos de João. Quando João fala de sardônio, sardônio é uma pedra vermelha, e o vermelho na Bíblia é um símbolo também de juízo, de justiça. Jesus morreu na cruz do Calvário e nos justificou, pagou o preço, nos fez justos por conta de toda a injustiça do pecado que caiu sobre ele. Então, quando João olha para o trono e fala sobre jaspe e sardônio, ele está falando da santidade e da justiça de Deus. Continuando a tentativa da descrição de João, ele diz que existia como um arco-íris em volta do trono. Esse arco-íris, pessoal, quando nós lemos lá em Gênesis, ele é um símbolo da aliança que Deus fez com toda a criação, de nunca mais acabar com a terra com água. Então esse arco-íris indicava a aliança que Deus tem com o ser humano e com toda a terra. O nosso Deus, aquele que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus de alianças, e ele não quebra suas alianças, ele é fiel às suas alianças até o fim. O verso 4, pessoal, fala de algo fascinante também. Antes, porém, deixa eu te falar algo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós precisamos levar em conta a sua literalidade, aquilo que não é literal, que é alegórico. Existe uma grande confusão em muitos que leem Apocalipse. Alguns leem e falam assim, não, isso aqui nada é literal, tudo é alegórico. Enquanto outros dizem, não, tudo é literal, não existe nada de alegoria. Eu costumo pensar, olhando e estudando as escrituras, que o livro de Apocalipse, muitas coisas são literais, mas algumas coisas são alegóricas, tipológicas, maneiras pelo qual João estava expressando a nós aquilo que ele estava vendo. É o que nós vamos ver agora no versículo 4. Ao redor do qual, ou seja, o trono, estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, tinham na cabeça coroas de ouro. Então, pessoal, esse ponto aqui é um ponto de literalidade. Muitos olham para cá e falam assim, não, isso aí é alegórico. Não, pessoal, não é alegórico. Nós vamos ver os anciãos durante todo o Apocalipse em vários textos, manifestando reações e se posicionando como a igreja de Jesus, como a posição da igreja de Cristo. Quem são os anciãos do versículo 4 de Apocalipse 4? Olhando para o livro de Apocalipse num todo, os anciãos demonstram a igreja de Jesus, a conexão entre os gentios e judeus. Existem outras linhas também que dizem, não, os 24 anciãos são os 12 apóstolos e 12 representantes da igreja. Outros dizem assim, não, são 24 tronos, simbolizam as 12 tribos de Israel, e as outras 12 simbolizam a igreja. Outros dizem, não, 12 tribos de Israel e as outras 12 simbolizam os 12 apóstolos. De qualquer forma, pessoal, eu creio que os anciãos que nós encontramos aqui no capítulo 4 e também encontramos por todo o Apocalipse em vários momentos, eles estão refletindo a igreja de Jesus na sua posição celestial. Vocês vão perceber que eles carregam harpa, eles seguram a taças com as orações dos santos, se prostam, se lançam ao chão, lançam as suas coroas. Quem vai receber as coroas? A Bíblia fala que nós devemos permanecer firmes até o fim, para termos uma coroa. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado para não perder a nossa coroa. Existem diversas promessas da Bíblia falando sobre os redimidos, para aqueles que vão caminhar com Jesus nessa terra e no final vão ganhar uma coroa. Então, pessoal, ligado às manifestações dos anciãos, as coroas de ouro em suas cabeças, as vestes brancas. Vimos várias vezes nas cartas às igrejas do Apocalipse que essas vestes brancas estavam falando da vida dos cristãos, da vida daqueles que estavam seguindo Jesus. Em vários momentos Jesus promete vestes brancas a eles, andar com Jesus vestido de branco. E aqui nós vemos os anciãos vestidos de branco. Para mim é mais um sinal de que os anciãos estão refletindo a manifestação da igreja diante do trono de Deus. A posição da igreja, da noiva do Cordeiro, representada nos 24 anciãos diante do trono de Deus. O verso 5 vai falar que saíam relâmpagos, trovões e vozes do trono de Deus, e estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos, pessoal, está falando sobre a plenitude da atuação do Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 11, nós vamos encontrar um relato sobre as manifestações do Espírito de Deus. Espírito de conselho, de sabedoria, do temor do Senhor. A lista é grande, vai falar sobre os 7 manifestações. Então aqui está refletindo a manifestação do Espírito Santo, também na sala do trono. Pessoal, continuando essa visão fantástica de João, no verso 6 ele diz que havia como um mar de vidro diante do trono, puro como um cristal. Isso fala da clareza, transparência, governo de Deus, que um dia vai ser estabelecido nessa terra de forma literal. Aquilo que nós vemos dos governos humanos, inverdades, mentiras, corrupção, engano, falta de transparência. O governo de Deus, a sala do trono de Deus, que um dia descerá essa terra, junto com a nova Jerusalém. E antes, no milênio, quando Cristo vier habitar aqui, um governo de transparência será estabelecido.
Então, além da beleza de toda essa imagem, de toda essa visão que João está tendo, símbolos são poderosíssimos. Pureza, transparência, santidade, juízo, tudo está diante do trono de Deus. Agora, ainda no verso 6, pessoal, João fala de uma visão onde ele diz que no centro e ao redor do trono de Deus havia 4 seres viventes também, cobertos de óleo tanto à frente como atrás. O que são esses seres viventes? Pessoal, tudo indica que esses seres viventes são querubins. Nós vemos isso lá em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10. Aparição desses seres com uma pequena diferença, que lá aparece com 4 asas, aqui eles aparecem com 6 asas. Nesse versículo especificamente, João está buscando relatar a nós de maneira simbólica, alegórica, aquilo que ele está vendo. Então essa questão dos olhos pela frente e por trás, ele nem imagina como isso seja. É uma manifestação dos querubins que guardam a presença. Lá no Éden, quando o homem e a mulher caíram, a Bíblia diz que Deus colocou um querubim para proteger a entrada do jardim com uma espada desembainhada. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele abriu novamente o novo e vivo caminho para todos nós que cremos no Evangelho. Podemos entrar novamente diante da sala do trono de Deus. Mas aqui o símbolo desses querubins que nós vemos lá em Ezequiel 1, Ezequiel 10, vemos em outros pontos da Bíblia, vemos aqui também em Apocalipse, eles estão ali para guardar a presença. E eles de alguma maneira estão refletindo também o Cristo. O verso 7 vai nos dizer o seguinte, falando sobre os 4 seres viventes, o verso 7 diz assim: o primeiro se parecia com um leão, o segundo se parecia com um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem e o quarto parecia uma águia voando. Pessoal, quando a Bíblia fala de leão, boi, homem e águia, ela está falando de coisas específicas para nós, todas encontradas no Cristo. Por exemplo, o leão fala de realeza, o boi fala de serviço, de servo, o homem fala de santidade e a águia voando fala de deidade, divindade. Esses 4 rostos também dos 4 seres viventes também falam dos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, a sua ênfase é sobre a realeza de Jesus. O evangelho de Marcos, a sua ênfase é sobre Jesus como servo sofredor, como Isaías profetizou. O livro de Lucas fala sobre Jesus como homem, a humanidade de Jesus. E o evangelho de João vai falar sobre Jesus, o verbo encarnado, a deidade encarnada. Veja como todas as coisas se encontram e canalizam para Cristo. Lá em Êxodo 26 e 27 nós vemos a construção do tabernáculo de Moisés. E dentre todos os aparatos existem algumas manifestações tipológicas que também apontam para cá, ou seja, para o livro de Apocalipse. As cores das cortinas do tabernáculo. As cores eram as seguintes: púrpura, carmesim, linho e azul. A púrpura, pessoal, é a cor da realeza. O carmesim era um pequeno inseto que era esmagado e dali tirava-se essa cor avermelhada. O linho, pessoal, é o branco. É o Jesus, homem que veio à terra e não pecou, que andou em santidade. Por isso hoje nós podemos também andar como ele andou. E por último, o azul, que fala da deidade, que fala do céu. Tudo isso se conectando com os 4 seres viventes: leão, boi, homem e águia voando. Tudo indicando e apontando para Cristo, para a obra de Cristo na cruz. Os querubins, que são os guardas da presença de Deus, como nós vemos lá em Gênesis, eles estão agora diante de João nessa grande visão, simbolizando o Cristo, o único que seria possível de abrir novamente o caminho à presença de Deus. Então as faces dos 4 seres viventes que João viu estavam apontando para Cristo e dizendo: por causa dele, você, João, e todos que creem podem novamente entrar e viver na presença de Deus. Pessoal, caminhando para o final do vídeo, do verso 8 ao verso 11, nós temos uma manifestação de como é a adoração no céu. Uma adoração centrada em Deus, uma adoração que exalta os atributos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, no verso 8, cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Veja, a adoração celestial, a adoração que o Senhor espera encontrar em mim e você, é uma adoração constante, é uma vida de adoração. Por isso que a adoração não é música, a adoração é uma resposta diária, contínua a quem Deus é. Percebam aqui que eles estão olhando para o trono e estão dizendo: Santo, Santo, Santo. A cada milésimo de segundo eles veem uma nova faceta da glória, da beleza de Deus. E eles tornam-se fascinados e eles testemunham uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Verso 9 e 10 diz que toda vez que isso acontece, ou seja, continuamente, os anciãos se prostram ao chão e lançam as suas coroas diante do trono. E esse lançar das coroas diante do trono de Deus está falando a mim e você: diante do Senhor, ninguém pode permanecer coroado, porque só Ele é digno, só Ele está acima de tudo e de todos. E diante dele nós não entramos cobrando os nossos direitos. Perceba que aqueles anciãos tinham ganhado aquelas coroas, receberam aquelas coroas de Deus. Como eu e você, se permanecermos firmes até o fim, ganharemos as nossas. Mas diante da presença de Deus, nós tiramos aquilo que Ele nos deu e colocamos ao chão, porque Ele é muito mais valioso do que qualquer coisa que Ele possa nos dar.
até uma coroa de ouro celestial. Ele é muito mais precioso. Por fim, pessoal, ainda no verso 9, 10 e 11, nós encontramos essa adoração centrada nos atributos de Deus, em especial em sua santidade, na sua onipotência e na sua eternidade. Pessoal, fecho esse vídeo hoje dizendo a você, nós precisamos olhar para Apocalipse 4 e buscar aplicar em nossa vida esses princípios, essas verdades. E ainda mais, olhar para a esperança eterna de um dia vermos o Senhor também como João viu. Vermos a glória dele, a sala do trono, contemplarmos a beleza dele, temos a certeza e a esperança e sabermos que finalmente viveremos para sempre com ele. Seremos a imagem do seu Filho, teremos a plenitude de tudo aquilo que Jesus já nos garantiu quando morreu e ressuscitou. Deus te abençoe. Peço a você que compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas. Vamos falar de Jesus através da internet e que o nosso coração queime por ele. Apocalipse 4, pessoal, um vislumbre daquilo que está à nossa frente. O plano de Deus é que nós habitemos nesse lugar, a sua presença, diante dele para sempre. E a cada dia que passa, esse dia está mais próximo. Deus te abençoe e Maranata.